Conceitos processuais básicos. Necessidade. É a situação de carência ou desequilíbrio biológico ou psíquico, e etimologicamente, deriva de nec mais esse, que significa não ser, não existir, traduzindo a falta de alguma coisa ou algo que não é. A necessidade decorre do fato de que o homem depende de certos elementos, não só para sobreviver, como para se aperfeiçoar social, política e culturalmente, pelo que não seria errôneo dizer que o homem é um ser dependente. Bem, para Carnelucci, bem é um elemento capaz de satisfazer a uma necessidade do homem, sendo esse vocábulo derivado de bonum quod bit, ou seja, porque faz bem. Hugo Rocco, para quem bem é tudo o que é apto para satisfazer, ou que satisfaz, a uma necessidade, permitindo a amplitude do conceito que ele compreenda tanto bens materiais, como a água, o alimento, o vestuário e o transporte, quanto imateriais como a paz, a liberdade, a honra e o amor. Utilidade é a aptidão de um bem para atender a uma necessidade. Hugo Rocco define a utilidade como a idoneidade de um bem para satisfazer a uma necessidade. Interesse. Para Hugo Rocco, o interesse é um juízo, formulado por um sujeito acerca de uma necessidade, sobre a utilidade ou sobre o valor de um bem, enquanto meio para a satisfação dessa necessidade. Por conseguinte, o interesse é um ato da inteligência, que é dado pela tríplice representação de um bem, de uma necessidade e da aptidão do bem para satisfazer a essa necessidade. Conflito de interesses. Ocorre um conflito entre dois interesses, quando a posição ou situação favorável à satisfação de uma necessidade exclui ou limita a posição ou situação favorável à satisfação de outra necessidade. Pretensão é um modo de ser do direito, que tende a fazer-se valer frente a quem não o respeita, ou, em geral, o discute. Registra Carnelucci. Pretensão é a exigência de subordinação do interesse alheio ao interesse próprio. A pretensão é, assim, um ato e não um poder, algo que alguém faz e não que alguém tenha, uma manifestação e não uma superioridade da vontade. Esse ato não só não é o direito como sequer o supõe, podendo a pretensão ser deduzida tanto por quem tem como por quem não tem o direito, e, portanto, ser fundada ou infundada resistência. Quando a pessoa cujo interesse deveria ser subordinado não concorda com essa subordinação, ela opõe uma resistência à pretensão, não adaptação à subordinação do interesse próprio ao interesse alheio. Ou, sinteticamente, a oposição a uma pretensão. A resistência pode consistir em que, sem lesar o interesse de outrem, o adversário conteste a pretensão, ou sem contestar a pretensão, lese o interesse, podendo ocorrer, também, que a resistência se estenda a uma e outra, em que contesta a pretensão e lesa o interesse. Contestação. A contestação age como a lesão da pretensão, do mesmo modo que a pretensão se desdobra em dois atos jurídicos, embora de espécie diversa, sendo a contestação uma declaração de vontade e a lesão da pretensão uma operação jurídica ou um ato jurídico de evento físico, pelo que se distinguem, em razão da qualidade da resistência, a lide de pretensão contestada e a lide de pretensão insatisfeita. Lide. A lide nada mais é do que um modo de ser do conflito de interesses, pelo que Carnelucci definiu-a como conflito de interesses, qualificado pela pretensão de um dos interessados e pela resistência do outro, ou, sinteticamente, conflito de interesses, qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. Formas de resolução dos conflitos de interesses. Surgindo um conflito entre dois interesses contrapostos pode acontecer que seja resolvido por obra dos próprios litigantes ou mediante a decisão imperativa de um terceiro, tendo-se, no primeiro caso, uma solução parcial do conflito, por obra das próprias partes, e, no segundo, uma solução imparcial do conflito, por ato de um terceiro que não é parte. Autodefesa. O vocábulo autodefesa é formado pelo prefixo auto, que significa próprio, e pelo substantivo defesa, traduzindo a defesa que alguém faz de si mesmo. Esta forma de resolução dos conflitos é apontada como a mais primitiva, quando ainda não existia, acima dos indivíduos, uma autoridade capaz de decidir e impor a sua decisão aos contendores,
pelo que o único meio de defesa do indivíduo, ou do grupo, era o emprego da força bruta contra o adversário para vencer a sua resistência. Notas essenciais da autodefesa: a ausência de um juiz, distinto das partes litigantes, e a imposição da decisão por uma das partes à outra. Autocomposição. 3 formas autocompositivas: a renúncia ou desistência, a atitude altruísta que provém do atacante, ou seja, de quem deduz a pretensão; B, submissão ou reconhecimento; e C, transação. Solução imparcial do conflito. O processo se apresenta como última etapa na busca do método mais adequado para assegurar, com paz e justiça, a estabilidade da ordem jurídica, e o mais satisfatório para preservar e restabelecer a razão do que tem razão. O processo aparece como o melhor método para se resolver litígios, porque o conflito é resolvido por um terceiro sujeito, a ele estranho, segundo determinadas regras para que o processo produza resultados. Esse terceiro deve ser imparcial, pois oferece resolução justa e pacífica para os conflitos. Teoria unitária e teoria dualista do ordenamento jurídico. O direito objetivo se constitui pela formulação de preceitos e imposição de sanções. Observa-se mediante a conduta dos interessados, de acordo com os preceitos, e atua-se mediante uma força que submete às sanções os rebeldes à sua observância. A forma mais expressiva de manifestação do direito objetivo é a lei no sentido amplo, Constituição, leis, decretos, etc. As relações entre o processo e o direito objetivo podem ser vistas sob um duplo aspecto. 1. Para uns, o processo é um método de atuação do direito objetivo, em nada contribuindo para acrescentar ou enriquecer o ordenamento jurídico. 2. Para outros, o processo é um método de complementação do direito objetivo, acrescentando algo que antes dele não existia, qual seja a sentença que ele proporcionou. Entre os adeptos da primeira corrente está Sciovenda, jurista italiano para quem o ordenamento jurídico cinde-se em direito material e direito processual, sendo que o primeiro cria a regra abstrata, a lei, que se torna concreta no momento em que ocorre o fato nela previsto, automaticamente sem qualquer intervenção do juiz, enquanto o segundo atua o direito objetivo, da lei, em nada contribuindo para a formação de normas concretas. Para quem assim pensa, direito subjetivo e obrigação preexistem ao processo. Esta teoria ficou conhecida como teoria dualista do ordenamento jurídico. A segunda corrente conta com o prestígio de Carnelucci para quem o direito objetivo não tem condições para disciplinar, sempre, todos os conflitos de interesses que emergem no meio social, sendo necessário, muitas vezes, o processo, para a complementação dos comandos da lei. O comando contido na lei é incompleto. É como se fosse um arco, que a sentença completa, transformando em círculo. Não tão nítida a cisão entre o direito material e o direito processual, pois o processo participa da criação dos direitos subjetivos e obrigações, que só nascem efetivamente quando existe uma sentença a respeito. 18 Tendo, assim, o processo o escopo de compor a lide, ditando a norma concreta que a soluciona. Esta teoria ficou conhecida como teoria unitária do ordenamento jurídico. Evolução do conceito de ação. A evolução da ação não se pode dizer encerrada, tão grande é ainda a discussão em torno do seu conceito. Desde a concepção da actio, no direito romano, muitos séculos se passaram, e o tema continua tão atual quanto os mais recentes institutos, as mais novas conquistas da ciência processual. Os estudos que surgiram a partir do século XIX contribuíram em grande parte para a elucidação do conceito de ação e tiveram o mérito de abrir o debate em torno dela. A história de Roma divide-se em 3 etapas: monarquia, república e império, correspondentes a 3 épocas distintas, em que o procedimento romano tomou o nome de cada sistema que nelas estiveram em vigor. A sistema das ações da lei, leges actionis. B. Sistema formulário, per formulas, e C. Sistema da cognitio extraordinária, ou cognitio extra ordinem. Desde a célebre definição da actio, formulada por Celso, concebendo-a como o direito de perseguir em juízo o que nos é devido, muitos séculos se passaram sem que a ação tenha alcançado a sua elaboração definitiva, sendo muitas as teorias que se debatem em torno do seu conceito.
Para Calamandrei, a ação pode ser concebida como um direito subjetivo autônomo, que pode existir por si mesmo, independentemente da existência de um direito subjetivo material e concreto, destinado a obter uma providência jurisdicional favorável ao demandante. Depois de resumir as teorias em torno do conceito de ação, registra entre várias teorias, algumas porém concepção de relação entre cidadão e Estado, entre a liberdade e a autoridade. Norma material e norma instrumental. Segundo seu objetivo imediato, geralmente as normas jurídicas se distinguem em normas materiais e normas instrumentais. São normas materiais, ou substanciais, as que disciplinam diretamente a cooperação entre pessoas ou grupos e os conflitos de interesses ocorrentes na sociedade, ditando regras para essa cooperação e definindo qual dos interesses deve prevalecer e qual deve ser sacrificado. Por isso, tais normas são também qualificadas como primárias. Incluem-se entre elas as normas de direito civil, de direito penal, comercial, administrativo, tributário, de direito ambiental, de direito do consumidor, etc. Todas elas destinam-se a regular diretamente aquela cooperação entre conflitos. Na categoria de normas instrumentais, ou secundárias, residem as normas de produção jurídicas responsáveis pela criação, aplicação, modificação ou extinção das demais normas e as normas de atuação jurídica, que regulam os modos de atuação em concreto do conteúdo das normas jurídicas Liebman. São as normas de produção jurídicas, por aquelas referentes ao processo legislativo, e as contidas na LIN, tendo por objeto outras normas. São consideradas normas de superdireito. As normas sobre o processo são nitidamente normas de atuação jurídica, pois servem à eliminação das crises jurídicas específicas e concretas, pertinentes a uma determinada situação litigiosa, processo de conhecimento, bem como promovendo a efetiva satisfação do direito daquele que tiver direito a ela, processo de execução ou fase de cumprimento da sentença. Mas tanto as normas instrumentais como as substâncias servem ao Supremo. Objetivo da ordem jurídica globalmente considerada, que é o de estabelecer ou restabelecer a paz entre os membros da sociedade. É preciso, por isso, admitir a relatividade da distinção entre normas materiais e normas instrumentais, da qual deflui naturalmente a consequência de que há uma zona cinzenta indefinida nas fronteiras entre uma e outra. Objetivo da norma processual. Objetivo das normas processuais é a disciplina de modo a resolver conflitos e controvérsias mediante atribuição ao juiz dos poderes necessários para resolvê-los e às partes de faculdades e poder destinados à eficiente defesa de seus direitos, além da correlativa sujeição à autoridade exercida. Há 3 classes de normas relacionadas com o exercício de jurisdição pelo juiz, da ação pelo autor e da defesa pelo réu, a saber: a. Normas de organização judiciária. B. Normas processuais. C. Normas procedimentais. A. Cuidam da criação, organização, estrutura e funções dos órgãos judiciais. Seus auxiliares. B. Que cuidam do processo como tal, atribuindo poderes e deveres processuais. C. Que dizem a respeito do modus procedendi, inclusive a estrutura e a coordenação dos atos processuais que compõem o processo.